Abre a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, Salmos 34. Quero ler com vocês a partir do verso 4. É um salmo de Davi declarando essa palavra e eu creio que é um clamor do nosso coração. Quero falar um pouquinho hoje, nós estamos a entrar nesse mês de agosto, né? Agosto orando, e eu quero falar algo sobre isso nessa noite. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Ele livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que temem terão tudo do que precisam. Amém, queridos? Para o salmista, né, Davi declarando isso, e o tema para essa noite que quero colocar é Deus faz em nós, se estamos nele e em sua vontade. Amém? Nós tivemos um tempo com os homens na sexta-feira. Quantos homens estiveram aqui na sexta-feira esse tempo, né? Foi um tempo muito especial de Deus sobre nós, e eu comentei com esses homens que há uma alegria, queridos, e da gente ver esse movimento de homens quando se reúnem realmente para orar, para interceder. Gente, é um poder sobrenatural que acontece. Eu falo para eles, nada assim, sabemos que as mulheres oram. Quantas mulheres oram, amém? Há um poder tremendo, mas quando os homens se posicionam para orar, queridos, há algo sobrenatural que vem, porque há um poder que Deus quer derramar sobre os homens. Por isso que muitos homens têm as dificuldades de ir para esse lugar da oração, porque o diabo ele tenta minar isso mesmo. E nós queremos declarar em nome de Jesus que o Senhor tem levantado homens guerreiros de oração, que guardam a sua casa, amém, queridos? Que guardam os seus negócios, que guardam realmente a sua vida nele, amém? Amém, queridos? Porque muito tempo a gente sabe que Deus chama todos para a intercessão, mas muitas pessoas que se envolvem neste lugar de oração, de intercessão, a gente pode ver que são mais as mulheres. E nós queremos realmente, amamos isso, que bênção que é que as mulheres se levantem em oração, embora tem muitas também que não se levantem. É o nosso apelo que realmente que as mulheres sejam intercessoras na sua casa, porque a palavra de Deus também diz que a mulher que é sábia, ela edifica a sua casa, e se ela tem sabedoria, ela vai para o lugar da oração. Ela não vai para o lugar de uma reclamação, mas vai para o lugar da oração, pedindo que o Senhor faça algo, amém, queridos? E nessa noite eu quero começar sobre isso, falar sobre, principalmente esse salmo de Davi, e eu quero até citar mais um salmo aqui. Eu não tinha anotado esse salmo, mas a pastora, né, como eu falei, nesse tempo de intercessão, que antes do culto aqui embaixo, ela citou esse salmo. Eu quero ler ele para vocês também, que também é uma oração de Davi. E eu quero citar com vocês, é Salmo 86. Quero ler alguns versículos, talvez todo ele também. Olha o que diz o Salmo de Davi, um homem que era de adorar ao Senhor, um homem de oração. Davi era um homem de oração. E ele diz assim, inclina-te, Senhor, e ouve a minha oração. Responde-me, pois eu estou aflito e necessitado. Quantos têm passado aqui, às vezes, aflições e necessidade aqui? Queridos, o coração desse homem, segundo o coração de Deus, estava assim. E ele foi para o lugar da oração. E ele diz, protege-me, pois eu sou fiel a ti. Salva-me, pois eu sou teu servo e em ti eu confio. Tu és meu Deus. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois clamo a ti sem parar. Alegra-me, Senhor, pois a ti eu me entrego. Ó Senhor, tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos que te buscam. Ouve minha oração, Senhor, e atende o meu clamor. Em tempos de aflição, eu clamarei a ti, e tu me responderás. Nenhum dos deuses é semelhante a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que criastes virão e se prostrarão diante de ti, Senhor.
e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade. Concede-me pureza de coração, para que eu honre o teu nome. Ó Senhor, meu Deus, de todo o meu coração te louvarei. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor por mim. Tu me livraste das profundezas da morte. Ó Deus, os arrogantes se levantam contra mim, pessoas violentas tentam me matar. Não se importam contigo, mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e misericórdia, lento para se irar e cheio de amor e fidelidade. Olha para cá e tem compaixão de mim. Dá tua força a teu servo. Sim, salva teu humilde servo. Mostra-me um sinal do teu favor. Então serão envergonhados os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Olha que oração tremenda, queridos. Quantos podem dizer que isso aqui é a tua oração também? Amém? Senhor, me ajuda. Senhor, eu tenho passado por aflições, por situações, e nós lemos aqui no Salmo 34, querido, algo que eu quero frisar alguns pontos aqui com você, o que Davi declara nesta palavra. Davi estava num momento terrível. Se vocês lembram esse salmo, Davi escreve logo depois dele ter passado por um momento que ele até se fingiu de louco, para poder passar por diante de um rei, que ele estava sozinho lá, e iriam pegar ele e apresentaram diante do rei, e ele se fingiu de louco, bateu na parede, que o deixou barba, sair na sua barba. O rei falou: vocês trouxeram um louco, eu já estou cheio de louco aqui, vem mais um, e manda Davi embora. Naquela hora, e esse salmo vem logo depois, quando Davi começa a orar e clamar ao Senhor. Queridos, eu quero, seja bem sincero nessa hora. Eu sei que você não gosta de levantar a mão, mas de você levantar a mão. Quantos têm passado por momentos difíceis, de aflições, que você precisa realmente clamar pelo Senhor, em áreas da tua vida? Amém, queridos? Queridos, olha o que Davi está dizendo. Olha, Davi, ele declara: olha, eu busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Eu busquei o Senhor, e o Senhor, Ele respondeu, e não só respondeu, queridos, que Davi falou, Ele me respondeu e me livrou. Ele me livrou. Querido, buscar, presta atenção, olha o que é buscar. Buscar é orar, buscar é falar com Ele, buscar é ir ao encontro. Querido, buscar não é uma coisa de você ficar parado, não. Buscar é quando você vai a algum lugar. Sim ou não, gente? Deixa eu fazer uma pergunta bem fácil. Por exemplo, quando você precisa de pão e não tem na tua casa, você vai aonde? Na padaria. Tira agora alguém de você ligar lá para vir trazer esse negócio. Mas se o pão está na padaria, o que você tem que fazer lá? Tem que ir lá buscar, aqui buscar. Você tem que sair do teu lugar, enfrentando sol, chuva, o que for, e ir até o lugar para pegar o pão, sim ou não? Querido, tem muitas pessoas que pensam: eu vou buscar o Senhor. Querido, buscar o Senhor, você tem que sair do lugar de onde você está, para ir até onde o Senhor está, onde está a sua presença, onde está a sua vontade, o seu querer, para buscar algo dEle. E aqui Davi está declarando: Senhor, eu busquei o Senhor, e o Senhor me respondeu, e Ele livrou-me de todos os meus temores. Queridos, quantos têm vários temores? O Senhor livra de todos, quando nós buscamos o Senhor, quando nós buscamos a sua presença. Então, nesse livro de buscar, queridos, o Senhor já responde algo a nós. O profeta Jeremias, ali em Jeremias, é um texto que todos vocês conhecem, todos nós conhecemos, Jeremias capítulo 29, verso 11 a 13, o profeta falando aquilo que o próprio Deus declarando sobre nós, ele diz: olha, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo que anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Queridos, aqui tem uma porção que Deus está falando: quando vocês clamarem a mim, quando vocês clamarem a mim. Queridos, o clamor, ele faz mais do que você falar algo. O clamor já é algo intenso, que está lá dentro,
Queridos, clamar é até você gritar, você é algo que você está passando, você fala ali, eu preciso sair deste lugar, eu preciso buscar ajuda, e eu quero clamar ao Senhor, e o Senhor diz, aquele que clama, se vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei, e se vocês me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Queridos, sabe o que acontece? Que muitas vezes nós queremos, ai, tadinho de mim, ninguém me liga, você começa a colocar a culpa em todo mundo, onde Deus está falando, me busca. Temos que ir, Senhor, onde o Senhor está no mesmo lugar, queridos. Nós precisamos encontrá-lo neste lugar. Amém, queridos? Precisamos entender com a vontade, falamos bastante sobre isso com os homens, que Deus, Ele age segundo a sua vontade, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E tem coisas na palavra de Deus, querido, que a gente não precisa nem ficar perguntando se é vontade ou não de Deus, porque a palavra já diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação é separar para Ele, é santidade, é pureza, não se envolver com pecados sexuais, com prostituição, com coisas, isso é a vontade de Deus, a vossa santificação. Um outro texto que nós lemos com os homens, é o que está na palavra de Deus, diz que este é o desejo, a vontade de Deus é que nós sejamos gratos em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias, dizem respeito àquilo que são bons momentos e àquilo que não são bons momentos. O nosso coração diante de Deus precisa ser grato, porque essa é a vontade de Deus. Sejam gratos em todas as situações, em todas as circunstâncias. Queridos, e aqui diz que nós, no texto que Davi falando, Jeremias falando, buscar de todo o coração nós encontraremos. Nós precisamos buscar de todo o coração, precisa haver um anseio no nosso coração, pela busca do Senhor, por estar diante dEle. Sabe, queridos, às vezes, você pode estar sozinho no teu quarto, sozinho, porque naquele lugar, de sozinho, vem muitos, e a gente precisa saber ter muita graça, e realmente saber nos envolver quando nós estamos sozinhos, porque o diabo ele é astuto, muitas vezes, de trazer situações e pensamentos, quando você está sozinho, porque, queridos, quando nós estamos neste lugar, de reunião, onde tem adoração, onde todo mundo cantando, gente, você vira um leão cantando, você vira um canguru pulando, você vira, tudo você fala, gente, como aqui é fácil, como que aqui eu consigo estar livre, mas quando chega em casa, queridos, ali é sozinho, ali é uma prova de fogo, mas aquilo vai mostrar como está o teu coração. Por isso que a Bíblia fala, se nós o buscarmos de todo o nosso coração, queridos, havia momentos que Davi estava sozinho, até nessa batalha da oração, ele estava no momento sozinho. Você vai ver que depois que Davi sai desse tempo de oração, basicamente, se eu não me engano, foi depois deste momento, é que ele se encontrou na caverna, e naquela caverna começou a chegar tudo aquele monte de homem desesperado, arrebentado, tudo lá, que ele começou a montar a sua equipe, que equipe vitoriosa, tremenda, tudo desamparado, tudo estraçalhado, mas é desses que o Senhor pega, Ele faz daqueles que não são nada perante os homens, e torna grandes guerreiros para Ele. Somos nós, amém, querido? Nós chegamos agora, nós vamos tomar cuidado daqueles momentos a sós, porque naqueles momentos a sós, nós precisamos entender, querido, que a nossa busca tem que ser totalmente no Senhor, porque o diabo vai vir com pensamentos, vai vir com sentimentos, e nós precisamos saber em quem nós temos crido. E foi isso que Davi começou a declarar na palavra, olha, eu busquei o Senhor, e Ele me respondeu, Ele livrou-me de todos os meus temores. Querido, imagina os temores, e Davi sabia o que ele tinha feito, querido, ele tinha tantas coisas dentro da sua alma, e ali ele estava fugindo, todos os inimigos, imagina a pressão de Davi para ele se fingir de louco na frente dele, as coisas que estavam, e aí, muita bronca também, quem já levou bronca de Deus? Uma bronca santa. Porque, queridos, nele nós encontramos descanso, mas quem sai de fora, quem faz as coisas fora, somos nós. E neste lugar, nós precisamos realmente buscar o Senhor, porque Davi falou, olha, eu busquei o Senhor e Ele me respondeu. O Senhor responde quando nós o buscamos, querido. Quando nós vamos, Ele responde, Ele traz a direção. Agora nós precisamos estar atentos também, porque, Senhor, olha, eu queria isso, 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 daí você fica esperando só uma voz, tem que vir uma voz agora que vai dar resposta para mim, mas vai dar a resposta daquilo que você quer, e Deus às vezes tem uma resposta daquilo que você não quer,
daquilo que você precisa. Nós precisamos, não é verdade, querido? E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Buscar realmente de todo o coração. E o versículo 5 de Salmo 34, Davi declarou, olha, os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Os que olham para ele ficaram ou vão ficar radiantes. Não haverá decepção. Fala para o meu irmão, você tem olhado para ele? Você tem olhado para Deus? Porque quem olha para ele, no seu rosto, não haverá decepção. E a Bíblia fala de ser radiantes, queridos. Que tem brilho. Radiantes fala daquilo que está irradiando de uma alegria, de uma porção nova, de um brilho que não se tem em lugar nenhum. Os que olham para ele estão radiantes. Foi isso que Davi falou, olha, os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra nenhuma de uma decepção. Não haverá decepção. Queridos, as pessoas viveram algo no Antigo Testamento que nem se compara com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu quero só ler um texto com vocês, olha, Moisés, presta atenção do que diz respeito a isso, nós estamos falando de oração, de buscar a Deus, de estar na sua presença, e a Bíblia fala que Moisés, depois de falar com Deus, o seu rosto brilhava, o seu rosto estava radiante. Êxodo 34, 29 diz, quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, por quê? Porque ele havia falado com o Senhor. Ele não percebeu, as pessoas estavam olhando lá, mas, querido, quando você está diante, olhando para Deus, ele ficou 40 dias e 40 noites no monte, onde a presença gloriosa de Deus estava lá. Deus deu as tábuas da lei para ele descer. E a Bíblia fala que quando ele desceu, as pessoas olhavam para ele e o seu rosto brilhava. E olha que estavam lá e depois ao tempo ia desvanecendo. A Bíblia fala que ele precisou colocar um véu no seu rosto. Porque as pessoas já estavam, tudo queriam endeusar ele, né? Tudo queriam fazer. Queridos, mas quando nós estamos diante da presença de Deus, buscando a sua face, olhando para ele, a glória do Senhor vem. Amém, queridos? A glória do Senhor vem, a manifestação de Deus vem sobre nós. Então, por que hoje, queridos? Porque estamos falando, porque era algo visível, físico, no rosto lá de Moisés, que era antes, né, no tempo da lei. Nós hoje estamos no tempo da graça, hoje nós temos o Espírito Santo que habita conosco. As pessoas antes, Moisés precisava subir no monte, ou ir para uma tenda para que a nuvem viesse e ali tivesse com Deus. E Moisés é o único que a Bíblia fala, naquela época as pessoas ficavam de longe vendo, e Moisés é aquele que falava com Deus face a face, ou uma outra tradução, bochecha a bochecha, uma presença de Deus tão próxima. Agora, queridos, nós estamos distante da presença de Deus? Não. A presença de Deus, ela está conosco, se nós o carregamos todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, todo milésimo, ela está sobre nós. O que precisa é nós buscarmos, porque mesmo o Senhor estando ao nosso lado, queridos, se nós não buscarmos, Ele não pode fazer nada. É aquele que busca de todo o coração. Ele falou, quem me busca, vai me encontrar. Quem me busca, vai encontrar. E esse texto que diz de olhar, aqueles que olham para Ele, olhar, queridos, fala fixar, não ter tempo, nem olhos para outros, só para Ele. O que Davi falou nesse salmo que eu li antes, né, que a pastora leu aqui na intercessão embaixo, diz que, olha, Senhor, quem é como Tu? Os outros deuses nem chegam perto, porque só Tu és Deus, só Tu és o Senhor, incomparável ao Senhor. Queridos, que a nossa oração encontre este lugar de olhar realmente fixo ao Senhor e não ter tempo, nem olhos para outro. Amém, queridos? Porque nós olhamos para o Senhor e quem olha para Ele,
fica radiante. Fica radiante, como diz a palavra. E no rosto deles não haverá sombra de decepção. Querido, você tem olhado de decepção no teu irmão? Porque quem olha para ele, está com ele, quando olha para o rosto não vai ver o quê? Não haverá sombra de uma decepção. Por quê? Porque tudo é por ele e para ele. O seu sim e o seu não é dele. Amém, queridos? Ah, mas ele não fez o que você queria. Você está decepcionado? Eu não, ele tem o melhor para mim. Glória a Deus, ele deve estar me livrando de algo. Queridos, precisamos ter esse entendimento, porque aqueles que o buscam, vai encontrar. Amém, gente? Vai encontrar. Salmo 25, 15. Diz assim: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra meus pés de armadilhas. Se a gente está com os nossos olhos voltados nele, Ele livra os nossos pés de armadilhas. Querido, você sabe que tem armadilha preparada para você? Quando sabe que tem armadilha preparada? Quem que prepara a armadilha? Quando a palavra de Deus fala assim, olha, que a gente precisa orar e vigiar para não cair nas astutas ciladas do diabo. Sabe o que é uma cilada? Cilada é uma armadilha que é preparada com antecedência. Antes de você saber, tem uma armadilha preparada para você. Quem sabe amanhã tem uma armadilha preparada para você. O diabo, ele prepara a armadilha. Você sabe que o diabo prepara a armadilha até dentro da igreja, queridos? Tem um monte de arapuca montada dele por aí. Ele prepara. Porque a forma que alguém olhou para você, você fala, o irmão não olhou. Cilada do diabo. Se você não compreender isso e não acertar as coisas, ele pode gerar inimizade entre você e teu irmão. Ele pode gerar coisas no nosso meio, porque ele prepara uma armadilha, ele antecipa isso, ele faz isso. Mas o que a palavra de Deus nos diz, nós estamos vendo aqui em Salmo. Se nós olharmos para ele, meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, porque ele livra os meus pés da armadilha. E como que ele faz isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. A palavra de Deus vai nos livrar, amém, queridos? Por isso temos que ter a palavra de Deus, buscar ao Senhor na palavra, buscar a Ele em oração. Davi continua falando no verso 6, clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. Quem já passou desespero? O que você fez? Ah, eu saí catando tudo que tinha lá, vendi tudo. Queridos, nós vamos entender, queridos. Eu clamei ao Senhor no meu desespero. Ele ouviu. E Ele livrou-me de todas as minhas angústias. Nós precisamos, por isso que esse lugar da oração tem que ser a nossa primeira recorrência. Tem que ser o nosso primeiro lugar de busca. Senhor, olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo, apareceu isso. Algo que quer trazer um desespero para você, queridos. Como vem para todos nós. Mas se a gente parar tudo e falar, eu vou para o lugar da oração. Senhor, eu confio em Ti. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei que fria que eu entrei, Senhor. Se eu meti o pé numa armadilha, Senhor, puxa o outro para fora. Não deixa eu entrar em nada. Quantos estão entendendo, queridos? A gente precisa orar para a gente, porque há armadilhas preparadas para nós e muitas vezes nós não sabemos. E o diabo está lá só com aquele negócio, para puxar a cordinha ainda lá. E Davi falou, eu clamei ao Senhor. Eu fui procurar no dicionário o que é clamar. Como tinha falado, clamar, queridos, é suplicar. Clamar é implorar, manifestar uma necessidade de algo. É bradar, é gritar, é falar em alta voz. E eu achei interessante que um escritor colocou ali, ele diz assim, olha, nós podemos falar com Deus, sem que seja necessário clamar. Mas é impossível você clamar sem que haja oração. Há alturas em que o sufoco precisa de ser expresso diante de nosso Deus. Sabe, querido, quando você está naquele lugar, não tem uma palavrinha, você fala, Senhor, socorre-me nessa hora. Você acha que Jesus passou por um momento de desespero, queridos? Sim ou não? E Jesus falou, papai do céu, me livra dessa. O que a Bíblia fala? Que Jesus lá da cruz, o que ele fez? Ele clamou.
meu Pai, meu Pai. Ele clamou tão alto que as pessoas falou, né? O que ele falou? Lama sabachthani. Essas palavras, né? Eu estou lembrando agora. E ele disse, olha lá, tá chamando, né? Alguns estão falando que ele estava chamando por Elias, por outro. E essas palavras que falam, meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Um clamor de Jesus. Porque naquela hora, queridos, a separação foi inevitável. Por quê? Porque naquela hora, em Jesus estava todo o pecado de toda a humanidade. E Deus virou as costas, de fato, para Jesus, porque Ele não se compactua com o pecado, e naquela hora, Ele se tornou maldição no nosso lugar. E naquela hora, Deus não podia olhar para Jesus, e o clamor do coração dele, meu Deus, por que me desamparaste? Todos ouviram aquilo, e achando que ele estava clamando a outro, e ele estava realmente clamando ao Pai, porque clamar é suplicar, é manifestar a necessidade de algo. Queridos, nós precisamos da graça e do favor de Deus, amém? Então, se está no desespero, querido, não sai correndo fazendo qualquer coisa, vai para o lugar da oração. Tem gente, mas naquela hora não tem nem força. Sabe, querido, se não tem força naquela hora, você tem um dedinho, porque hoje é dedinho, né? Pega o teu dedinho, raspa lá no WhatsApp, e procura pessoas que são intercessores para a sua vida, e clama ali, pede para alguém clamar junto com você. Na unidade, Deus ordena a bênção, naquele lugar de intercessão. Agora tem muitos que passam apuro, quando já aconteceu aquele negócio lá, mas eu estou aqui, tá, você não pediu oração? Vamos clamar juntos, vamos declarar juntos. Jesus na cruz ele clamou, queridos, mas um clamor dele havia antes, ele levou 3 com ele. Olha, eu estou passando um momento, vamos clamar, me ajude nessa hora. E ele foi mais à frente, depois viu os 3 dormindo, falou, poxa, vocês não podem nenhuma hora comigo guerrear. Jesus foi e voltou, e eles estavam às 3 horas, 3 momentos ali. E naquela hora Jesus falou, olha, vamos, porque já está decretado o que vai ser. O meu Pai já falou o que vai fazer. E eu já falei para ele que seja feita a vontade dele. E nós estamos aqui por causa dessa decisão. Amém, queridos? Então, presta atenção nessa parte de clamar, que clamar é suplicar. Nós podemos falar com Deus, queridos. Existe a oração, claro que a gente sempre aprende, existe a oração que é silenciosa, né? Podemos orar em silêncio, podemos orar ajoelhados, deitados, em pé, andando na mesa, onde for, no carro. Mas aqui nós estamos falando de um momento que a gente está falando de que houve uma busca, mas há momentos que há um clamor, que precisa ter um clamor no nosso coração. Que a gente fica indignado com algumas coisas, que a gente precisa clamar ao Senhor por áreas também, que possa levantar. Porque, queridos, mas olha, pastor, tem gente que fala assim, eu orei na minha mente. Eu estou lá orando na mente. Sabe, querido, que orar na tua mente, às vezes você está ali, podemos até dizer que alguma oração na mente é uma preguiça meio... e a pessoa não tem, porque quando nós verbalizamos, nós soltamos, porque, queridos, Satanás e os demônios não conseguem ver o que você pensa. Mas quando você declara uma palavra, ali são sementes lançadas, que você escuta, tua alma escuta, e quem está ao teu lado escuta, e os demônios, que são espíritos, eles vão entender, vão falar assim, olha, ele está se posicionando, ela está se posicionando, há uma palavra declarada ali, e se clama no coração, as coisas vão acontecer, queridos. O Senhor ouve a oração. Davi falou, eu orei, eu busquei ao Senhor, e Ele ouviu. Ele ouviu quando eu orei a Ele. Eu clamei ao Senhor. Ele também ouviu a minha oração, me livrou de todos os meus temores. E Ele livrou também a minha vida. Não só dos temores, como Ele diz aqui. Eu clamei ao Senhor em meu desespero. E Ele ouviu e livrou-me de toda a minha angústia. Que Ele está angustiado, o lugar para ir à presença de Deus. Poxa, eu estou sentindo algo assim tão ruim. Querido, compartilha com alguém, ora por mim aí, que eu não quero essa angústia, não. Não é verdade, queridos? Nós não podemos aceitar as coisas, porque nós somos homens e mulheres espirituais, que discernem as coisas, discernem este mundo. Então você fala, peraí, está alguma coisa estranha. Se está estranho, querido, vai para o lugar da oração. Senhor, eu não estou entendendo. Vamos orar, vamos clamar. Querido, mas não deixa a tristeza, não deixa algo amargurar teu coração.
Vocês estão entendendo, amém, queridos? Nós somos um, precisamos uns dos outros orar nesse tempo e clamar ao Senhor. Jeremias 33, diz isso: clame a mim, e eu responderei, e eu lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a mim, e eu responderei. Clame a mim e responderei. E eu lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém, queridos? Voltamos no Salmo 34. A sequência diz, Davi começa a falar, olha, eu caminhei todas as minhas angústias, né? E ele depois diz lá no 7, o anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende aqueles que o temem. O anjo do Senhor está aqui, amém? Está ao teu lado, gente? O anjo, ele só ouve a direção de Deus, querido. Ninguém dá ordem para os anjos. Os anjos só ouvem a voz de Deus, é direcionado por ele. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor, um outro texto diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e ele os livra de todo mal. Amém, queridos? Agora também isso acontece, tem anjo que ele está vendo pessoas pecar, e ele vai lá impedir de pecar? Não. Os desejos e as vontades são nossas. Se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor livre, envia o seu anjo. O anjo do Senhor guarda, é guardião daqueles que temem ao Senhor, que leva as coisas a sério, que não brinca com as coisas. O anjo está ali guardando. Quantos aqui você tem só fala para mim, se você tem convicção disso, que você já foi livre pelo menos uma vez, de alguma situação que o anjo te guardou. Amém? Só quem tem convicção. Quem não tem, queridos, daí você precisa orar. Queridos, porque a palavra de Deus diz, eu sei que tem, quer ver, pode ser que alguém aqui tenha, né? Eu sei que aqui já acontece, né? Quantos aqui, eu tenho certeza de uma pessoa que eu já estou, quantos aqui você já, no mundo espiritual, Deus já te mostrou, você viu o anjo? Quem já viu o anjo aqui? Ó, bastante gente viu o anjo. O Senhor permite pessoas verem que o anjo dele está. Queridos, e é tremendo saber que o mundo espiritual, ele é uma realidade. Mas da mesma forma que tem anjo, tem os demônios. Os demônios também não agem por conta própria, eles têm um chefe, né? Quem que é o chefe dos demônios? Satanás. E ele também, ele fala, olha, vai lá, faz uma gracinha. É isso que o diabo prepara. Ele está assim, ó, vamos lá passear lá na igreja Nova Aliança. Você acha que o diabo ele fala isso para passear aqui, para ver? Você acha que ele fala isso ou não? Ele passeia onde ele quer. Deus deu liberdade para ele, né? Deus se encontrou com ele no céu e falou assim, ô, o que você está fazendo? Ah, estou rodeando a cidade. Você observaste meu servo Jó? Claro que eu vi, estou lá vendo o que ele está fazendo. E o que o diabo falou para Deus? Não acontece nada com ele, porque você coloca a sua mão sobre ele. E Deus deu permissão para ele fazer tudo, falou só em respeito à vida dele, de tirar, eu não te dou liberdade, mas tudo você pode fazer, porque eu conheço o coração, que Deus conhece o nosso coração. Olhando na soberania de Deus, você acha que Deus falaria com Satanás a respeito de algum de nós aqui? Pode tocar lá. Como é sério, amém, querido? Será que você suportaria tudo que Jó passou? Quem acha aqui que você suportaria tudo que Jó passou? Complicado, não é, gente? Deus conhece o coração. E Deus move soberanamente. Ele coloca os seus anjos. O que depende de nós, que nessa hora é uma postura de saber quem nós somos e que o lugar da oração é extremamente importante, fundamental. E muitas vezes nós negligenciamos esse lugar, queridos. Você confia numa caneta, numa assinatura, num banco, num gerente, numa empresa, em alguém que faz lá, mas não confia no Deus que pode mover sobre todas as coisas, né? Decisões que nós vamos tomar todo o tempo. Em primeiro lugar, na oração, Deus
Ele vai livrar a gente de todos os nossos temores. Deus vai livrar e vai trazer resposta a todas as nossas angústias, vai estar diante dele. Amém, gente? Precisamos aprender a ir para este lugar. Uma igreja que ora, uma igreja que avança, uma família que ora, uma família que avança. Queridos, não adianta, nós não vamos ser, ninguém falar assim que a oração é algo assim que, para você começar negócio a orar, é prazeroso, é algo assim que é fácil de você ir para esse lugar. É fácil ir para o lugar de oração, queridos? Não é. Por isso que fala Jesus, aquele que busca. Buscar, você tem que sair da sua comodidade, sair do teu lugar e ir para um lugar de buscar aquilo que você quer. Você quer a tua bênção? Tem um lugar, vai buscar. A bênção não vem para quem está sentado só esperando, Deus, né? Aqueles que já conhecem, quem não conhece vai conhecer, que é o crente 6 horas, não é? 6 horas por mim, ora por mim, a pessoa só pede, ora por mim, está mal, as coisas estão mal, daí você ora, tem hora que você fala, gente, queridos, tem momentos que a gente tem que chegar para a pessoa e conhecer, e falou, eu vou parar de orar, porque não adianta orar, que a gente ora, Deus já está pronto para abençoar, mas você não sai do teu lugar, não faz nada, só quer oração. Nós vamos sair do lugar, querido, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Porque a oração é pessoal, é individual, amém? Nós temos a oração coletiva, quando todos oram, mas tem aquela oração de você, olha, quando você orar, Jesus ensinou, vai para o teu quarto, vai para o lugar, né, ali, e aquele lugar de secreto, você ora ao Pai, e o Pai que te vê em secreto te recompensará e vai levar a vitórias tremendas, amém, gente? Este lugar que nós precisamos, e eu creio que vai ser muito, por isso que é algo surpreendente, a gente quer começar neste domingo, e depois nas celas vamos falar um pouquinho sobre oração, sobre esse tempo de devocional, tempo da gente buscar a presença do Senhor, porque nós vamos, realmente, eu creio que para muitos vai ser uma explosão, assim, vai algo que acontecer lá dentro do coração, vai descortinar muitas coisas, e milagres vão acontecer por posicionamentos na oração. Você crê nisso, querido? Amém? De orar, de ter fé, de crer na palavra do Senhor. E aqui depois, no verso 8, Davi ele diz, provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. Provem e vejam que o Senhor é bom. Agora presta atenção, queridos, Davi escreveu, falou isso, a palavra de Deus diz isso em vários aspectos. Nós podemos falar uns aos outros, eu posso falar com você, você pode falar com outros, mas aqui o que Davi está falando, é algo que ele declarou, provai. Queridos, para provar, para alguém provar, ela precisa experimentar, não adianta viver de experiência dos outros. Sim ou não? Você vai falar, vamos usar o ponto natural, você vai falar de uma comida, de uma fruta, você vai lá, gente, você pega aquela fruta, nossa, essa aqui está saborosa demais. Daí a tua experiência é que a semana passada você foi lá e você comprou um negócio que era azedo, ruim, que fala, não acredito. Você pode não acreditar, mas eu estou sentindo esse gosto, e para mim, essa aqui está. Sim ou não, gente? Porque não adianta você viver da experiência do outro. As pessoas podem falar que é bom ou podem falar que é ruim. Se nós não experimentarmos, e é isso que Davi falou, olha, provem e vejam que o Senhor é bom. Quantos têm provado da bondade de Deus? Queridos, não, é só com ele, aquele lá, gente tem uma mania muitas vezes de nós como cristãos, assim, se olhar, é só para eles que sai a bênção, só ele que é abençoado nisso, o outro é abençoado e eu nada. Deus quer que nós provemos, sabemos que ele é bom para nós, o tempo todo ele é bom, amém, queridos? Talvez aquilo que você fala, Deus é bom para ele, olha o que ele tem, o que está ganhando, quem sabe aquilo que ele está ganhando, querido, se é de Deus para ele, foi uma bênção, agora se não é também, vai lá ver na frente, foi isso que o salmista falou em Salmo 73, Asaf declarou, Senhor, eu quase escorreguei, quase meus pés se desviaram, porque eu ficava olhando para as pessoas que elas têm, o que elas fazem, e eu estou aqui, e olha aqui, Senhor, eu estou aqui na tua presença, e as coisas não acontecem, ele falou quase, queridos, quantos de nós quase estamos fazendo? Mas ele falou, olha, eu não compreendi essas coisas, até que eu entrei no santuário de Deus, na presença de Deus, ali eu entendi, qual é o fim deles?
Ali eu entendi que quem está escorregadio são eles que vão tropeçar por dar valor a essas coisas. Mas a minha vida está no Senhor, o Senhor é aquele que supre. Então, queridos, vamos provar de Deus, provar da sua bondade, provar da sua graça. Ah, mas como que eu vou provar? Precisamos ir para o lugar da oração. Clama a mim, e eu vou te responder. Aquele que me busca, vai encontrar. Quem bate, a porta vai se abrir. Quem pede, recebe, se está de acordo com a vontade de Deus. Amém, queridos? A gente precisa exercer, colocar isso na prática. Eu sei que muitos que estão aqui, queridos, quem sabe, olha, e Deus deseja curar teu coração, queridos, porque muitos falam assim, poxa, eu sou tão tímido, eu sou tão assim, quando pede para orar, eu já saio, vou até no banheiro, porque eu não quero orar. Queridos, começa a provar e a experimentar do Senhor. Ora sozinho, coloca diante do Senhor, exercendo isso. Queridos, porque quando você começa a orar e pegar gosto, que é isso que precisa, porque quando você existe na prática, e você prova, aquele lugar é de delícias, porque a palavra de Deus fala que na presença de Deus, existe uma fonte, realmente algo de alegria, e há delícias constantes na sua presença, e é neste lugar de oração, esse lugar de mover dele, amém, queridos? De buscar, não é palavras bonitas, mas é uma direção, Senhor, é aquilo que fala no coração, conversar com Deus. Há momento de conversar com Deus, mas há momento de você clamar a Deus. Amém, gente? Tem um momento que eu falei, eu não aguento, Senhor, eu não aguento mais. Eu sei, Senhor, eu preciso de Ti, precisa haver um clamor no nosso coração, para tudo que vai ouvir, gente. Os demônios que são surdos vai ouvir naquela hora também. Vai destampar pelo ouvir que você está clamando e pedindo ajuda ao Senhor. Você está clamando para o seu Deus, e Ele ouve, e Ele responderá dos altos. Você crê nisso, querido? Precisamos desenvolver isso. Sabe, você está falando de alguma timidez, não existe pessoa mais tímida do que eu, que era antes. É muito tímido. E ainda alguns resquícios ainda tem timidez aí, que a gente precisa lutar contra. Mas como? Queridos, só Deus. Só Deus para fazer você vencer as coisas. Só Deus, e quando você pratica, prova do Senhor e vede. Eu tinha um medo, existia um medo dentro de mim, uma situação, e o pessoal conhece mais, eu contei vários testemunhos. Eu tinha um medo de negócio de cemitério, de velório, essas coisas, era um medo de morte, negócio assim. E Deus fez eu trabalhar onde, gente? Trabalhei num cemitério particular, lá em Londrina, lá, ó. Eu vi coisas terríveis naquele lugar. Mas eu falei, Deus, por que eu estou trabalhando nesse lugar? Ele falou assim, porque eu quero provar o que eu faço na tua vida. Eu quero te curar. E ali eu fui, tremendamente usado por Deus também. Deus ministrou a minha vida. Eu vi coisas que vocês nem imaginam do que eu vi naquele lugar lá. Né? Mas a bondade de Deus está, querido. Existem processos na nossa vida. Processos. E hoje, para mim, estar falando com você, eu posso dizer, é pura graça e misericórdia de Deus. Um Deus que cura, que faz milagres. Por quê? Porque posiciona. Porque você sai do seu lugar e vai buscar a Deus. Quando você busca a Deus, você encontra. E quando você encontra a Deus, Ele te cura. Ele te restaura. O que aconteceu com Moisés? Ai, Deus, eu não sei falar. Sou gago. Então pega, olha. Em último caso, não quer, pega o teu irmão. Levou Arão com ele. Mas eu creio que muitas palavras, porque depois você vê que o próprio Moisés falava com, não é? O que aconteceu no caminho? Aquilo que ele colocou como uma desculpa foi uma cura. Deus quer curar a tua vida, amém, queridos? Não que se coloque atrás de uma timidez. Sabe, queridos, existe uma timidez que ela é de uma parte de uma personalidade, assim, que deixa, agora não deixe que essa tua timidez seja algo que você não se posicione. Porque a Bíblia fala também que os tímidos, naquele que não se posiciona, não tome uma parte, eles não herdarão o reino dos céus. Não é uma timidez aqui, porque, queridos, tem tímidos de personalidade, que ele foi chamado, se você se acha um tímido, mas o que eu vou fazer? Quem sabe que Deus chamou você, querido, para você alcançar outras pessoas que são tímidas, igual você, porque você conhece o que é. Tem aqueles que falam demais, né? Aqueles que são extrovertidos e tal, e já reúne a galera assim. Agora você vai ver que tem no canto pessoas que não gostam de muita bagunça, fica naquele cantinho. Quem que vai encostar nele para falar de Jesus? Falar? Aqueles que são mais tímidos, no sentido assim, que não gostam da...
Agora, nós não podemos deixar de forma alguma que uma timidez nos trave da gente não ter posicionamentos. E isso é perigoso. A timidez não pode fazer você parar diante daquilo que você tem que exercer, de buscar a Deus e exercer nele. Amém, queridos? Ah, mas eu não sei orar. Orar é falar com Deus. Você fala com alguém? Deus quer usar o teu coração, queridos. Lança diante dele: Senhor, se essa minha timidez está fazendo eu perder muitas coisas, o Senhor me cura, me restaura. Eu não quero ser assim, eu não quero ser travado, mas eu quero avançar para aquilo que o Senhor tem. Amém, queridos? Provem e vejam. Provem e vejam. Esse provar fala de uma verificação pessoal, uma experiência própria. Como é feliz aquele que refugia no Senhor. E o último ponto que Davi diz ali, verso 9, ele diz: temam o Senhor, vocês que lhes são fiéis, pois os que temem terão tudo do que precisam. Queridos, começa eles, olha, eu busquei o Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele vão ficar radiantes. Olha, eu clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu, e livrou-me de toda a minha angústia. Olha, provem e vejam que o Senhor é bom. Quem teme ao Senhor, presta atenção, queridos, quem teme ao Senhor terá tudo do que precisa. E eu quero ler 2 textos mais para encerrar. Filipenses 2,13. Filipenses 2,13 diz: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dEle. Amém? Deus está agindo em vocês, amém, queridos? Deus está agindo nessa igreja, você crê? Deus está agindo em nós, dando desejo, o poder de realizar aquilo que é do agrado dEle. 1 João 5, de 11 a 13. 1 João 5, de 11 a 13 diz: e este é o testemunho, Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Verso 14: estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Estamos certos que Ele sempre nos ouve, se nós lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Aleluia. Queridos, o Agosto Orando é um tempo que a gente crê de curas e milagres, realmente busca o Senhor. Eu creio que a maior cura, o maior milagre que pode haver, queridos, que existe, é a salvação de uma vida. É quando a vida sai do império das trevas e vem para o reino da luz. Porque, queridos, tem muitas pessoas que podem ser curadas de doenças até terminais. Ela vai ser curada aqui, mas depois ela vai morrer, se Jesus não voltar. Mas se ela não tem encontro com Jesus, ela vai para o inferno. Eu li algo essa semana que diz que muitas pessoas lutam para ter uma vida aqui na terra, e querem fazer de todas as formas, e se esquecem de buscar uma vida em Deus, que ela é eterna. Passam os seus dias, e os dias são passageiros, e nós precisamos buscar a fonte do Senhor, porque nós estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Você sabe qual é a vontade de Deus, querido? A palavra de Deus diz o que é a vontade de Deus, e nós devemos buscá-lo nisso. Amém, queridos? Ah, mas eu não sei qual é a vontade. Coloca para orar, queridos. Nós não temos, não adianta você pedir para a pessoa para te dar uma resposta. Tem resposta que nenhum pastor, ninguém teologicamente vai poder dar, mas tem algumas respostas que nós vamos colocar na presença de Deus. E Deus, que conhece mistérios, que fala de segredos, Ele vai falar ao teu coração. Ele vai aquietar o teu coração e te trazer respostas que precisam no tempo dele, se é da vontade dele. Há um texto que é muito claro, Deuteronômio, se não me engano, 29, 29. Ele diz que as coisas que não foram reveladas por Deus,
As coisas encobertas pertencem a Ele. Coisas que nós não sabemos pertencem a Deus. E a Bíblia fala que nós precisamos viver por aquilo que está sendo, que já foi revelado. E a palavra de Deus tem sido revelada a nós. E nós precisamos viver à risca aquilo que ela tem dito. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. E eu quero nessa hora ter um tempo, nós vamos cantar esse cântico. Mas se você se identificou com alguma dessas áreas que Davi falou de temores que ele estava passando, de angústia que ele estava passando, de situações difíceis que ele estava passando, mas ele falou: olha, eu busquei o Senhor, eu clamei ao Senhor. E quem sabe você está no momento de você clamar ao Senhor, de buscar. E nessa hora nós queremos também, como igreja que nós estamos aqui, fazer isso juntos, querido. Porque também nós temos aqui homens e mulheres de Deus que cobrem a tua vida também, que para orar por você, para abençoar a tua vida. Então você que tem passado por esses momentos que precisa, como o tema que nós falamos, né? Deus faz em nós, se nós estamos nele e em sua vontade. É da vontade de Deus que você seja restaurado. É da vontade de Deus que você seja curado. É da vontade de Deus que, como igreja, quando nós nos reunimos, oremos uns pelos outros como família, para sermos restaurados e curados. Amém, queridos? Se é algo que você tem passado nesses dias, você fala: poxa, eu tenho orado ao Senhor, mas eu preciso do respaldo, preciso da comunhão do corpo, da igreja, eu preciso receber oração nessa noite. Você sabe do teu coração, da tua necessidade. Sai do teu lugar, apresenta diante do Senhor, seja ela o que for, querido. Quem sabe você está lutando por área de saúde, quem sabe você está lutando por área emocional, por situações que não destravam, você parece que não flui. E eu quero orar também, querido. Se você falar: eu sou tímido, eu quero vencer isso daí, vem, vamos orar, apresentar diante do Senhor. Pode sair do teu lugar enquanto nós cantamos. Nós vamos orar pela tua vida e vamos clamar ao Senhor por esse tempo. Abre diante do Senhor, queridos. Busca Ele, Ele vai te responder. Amém?